Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Sejam muito bem-vindos a este vídeo, onde nós vamos refletir sobre um texto já conhecido por muitos. O texto da aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos de Emaús. Esse texto encontra-se lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35. Este acontecimento, ele ocorre no domingo de Páscoa. Após as mulheres irem até o túmulo e certificarem de que Jesus realmente tinha ressuscitado, também os apóstolos foram ao túmulo e certificaram que Jesus tinha ressuscitado. Mas mesmo assim, esses dois discípulos estavam retornando a Emaús, mesmo ouvindo o testemunho das mulheres e dos apóstolos. Vejamos, aqui Lucas começa já colocando ali no versículo 13 a distância entre Jerusalém e Emaús. Lucas aqui não está preocupado geograficamente. Essa distância é uma distância teológica. Quer dizer que os discípulos de Emaús estavam se distanciando de Jerusalém. Mas por que esse distanciamento de Jerusalém? Para Lucas, Jerusalém é o centro da fé cristã. É ali onde estão as testemunhas da ressurreição. As mulheres, os apóstolos e também os companheiros que acreditaram na ressurreição de Jesus. Então, esse distanciamento de Jerusalém é o que os dois discípulos estão tomando. 11 quilômetros de distância de Jerusalém era o povoado de Emaús. Outro fato interessante a notar é que esses dois discípulos estavam retornando tristes, com o rosto triste, o semblante triste. Estavam voltando de Jerusalém com o semblante triste. E a ressurreição não deixa ninguém triste. Quem crê na ressurreição, quem tem fé na ressurreição de Jesus, se torna com um semblante alegre. É a alegria cristã que toma conta da vida da pessoa. Mas esses dois discípulos não. Eles estavam voltando tristes. E aí acontece que Jesus aparece a esses dois discípulos. E como Jesus aparece? Aí Jesus nos ensina catequeticamente de como evangelizar. Como nós devemos levar a palavra de Deus aos outros. Aquelas pessoas que às vezes estão tristes, abatidas, com o rosto triste, com o rosto sombrio, o semblante triste. Como que nós devemos fazer? Vamos ver como Jesus se aproxima desses dois discípulos. Olha só. Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Muitas vezes nós temos a tentação de tentar convencer as pessoas já com palavras, com argumentos, com frases bombásticas. Mas não. Jesus, ele aproxima-se e caminha. Essas duas atitudes de Jesus é que nós devemos ter. O catequista, o evangelizador, o missionário deve ter essas duas atitudes de Jesus, que é aproximar-se e caminhar com eles. Ao aproximar-se e caminhar com eles, Jesus não inicia uma pregação. Jesus inicia com uma pergunta: o que ireis conversando pelo caminho? Jesus quer saber como está a sua vida. Jesus quer saber as suas tristezas. Jesus quer saber as suas alegrias. Jesus quer saber como está a sua vida. Do que você está tratando na sua vida? Jesus quer saber. Esta é a pergunta. E a pergunta do catequista aos seus catequizandos, a pergunta do missionário aonde ele vai evangelizar é: como vocês estão? Qual a preocupação de vocês? O que vocês estão discutindo nesta roda de vocês? O que vocês estão discutindo entre vocês? É assim que Jesus começa a conversar com esses dois discípulos. E aí os discípulos assustam-se e fazem outra pergunta a Jesus. Tu és o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que aconteceu por aqui nesses dias? E Jesus continua com outra pergunta. O quê? O que aconteceu? Vejamos, aqui nós temos três perguntas. A primeira pergunta que Jesus dirige aos discípulos: o que estáis conversando pelo caminho? A segunda pergunta é a dos discípulos, que vão até Jesus e dizem: você é o único que não sabe o que aconteceu? Eles meio que ficam assustados.
E a terceira pergunta é a de Jesus. O quê? O que aconteceu? E aí Cleófas começa a fazer este relato dos acontecimentos. Aqui cabe uma menção sobre o quanto demora este relato. São 6 versículos. É do versículo 19 ao versículo 24 este relato. Ou seja, um texto grande. Então Cleófas relatou a Jesus tudo o que tinha acontecido ali em Jerusalém. E depois que Cleófas relata tudo, Jesus olha para eles e diz: vocês não entenderam, vocês não compreenderam. Inclusive, lá no versículo 25, Jesus diz assim: insensatos e lentos de coração para crer em tudo que os profetas anunciaram. Jesus dá uma chamada de atenção. Jesus diz: vocês me relataram 6 versículos sobre o que aconteceu. E mesmo assim vocês não entenderam. Estão voltando para Emaús tristes, abatidos. Como assim? E aí Jesus, lá no versículo 27, está dizendo assim: e começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele dizia respeito. Jesus interpreta as escrituras. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui cabe uma menção. A palavra de Deus, ela não é apenas para ser lida. Se a gente não interpretar a palavra de Deus, de nada serve. Olha aqui, esses 2 discípulos, eles escutaram as mulheres falando. Eles escutaram os apóstolos falando sobre a ressurreição de Jesus, que Jesus tinha ressuscitado. Mesmo assim, eles não compreenderam. E Jesus chama a atenção deles, diz que eles são insensatos e lentos para entender. E aqui vai chegando ao final, chegando ao final do caminho, ao final da caminhada desses 2 discípulos. Jesus aqui nos ensina mais uma vez de como nós devemos tratar aquelas pessoas a quem nós vamos evangelizar. Tanto seja nosso catequizando, sejam aquelas pessoas que às vezes buscam a palavra de Deus e nós levamos até ela. Qual que é a atitude de Jesus? Jesus não é invasivo. Aqui no versículo 28, o evangelista diz assim: aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram dizendo: fica conosco, pois a tarde e o dia já declina. Ou em outra tradução, permanece conosco. Olha aqui, Jesus, ele diz que vai mais à frente. Ele espera um convite. Jesus não é invasivo. Ele dá espaço para o convite. Ele espera que nós convidamos para que ele entre em nossa casa. Jesus, ele não invade o nosso coração. Jesus não invade a sua vida. Ele espera que você convide ele para que ele entre na sua casa, fique com você e partilhe daquilo que você tem. Então Jesus entra na casa dos discípulos para ficar com eles. E aqui nós temos o momento ápice do texto, que é o versículo 30. Olha lá, meus irmãos. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Olha aqui, este relato é o relato da Eucaristia. É o relato da Eucaristia. Quais foram as atitudes de Jesus? Tomar o pão, abençoar, partir e dar. É a Eucaristia. É a Santa Missa. É a celebração que os primeiros cristãos faziam, que é partilhar o pão. Tomar o pão, abençoar e partilhar. As primeiras comunidades cristãs partilhavam o pão. Vejamos, aqui o evangelista não coloca um pedaço de carne, não coloca uma verdura, não. Aqui o evangelista coloca o pão, para simbolizar que é a Eucaristia. E aqui vem o sinal. Aqui é o sinal. Aqui é o sacramento. Este momento é sacramental. É o sinal que Jesus dá aos discípulos. Então aqui, os discípulos, vendo esse sinal do partir do pão, os seus olhos abrem. Ou seja, a fé dos discípulos volta à tona. Aqui os discípulos voltam com aquela fé que eles tinham quando Jesus caminhava com eles. Então,
Jesus desaparece da frente deles. Jesus fica invisível aos olhos na frente deles. O que isso significa? O que esse texto quer dizer para nós que Jesus ficou invisível para os discípulos? Significa que, quando a gente tem fé, não precisamos mais ver com os olhos carnais, pois agora nós vemos com os olhos da fé. E a fé é aquela que não necessita de ficar tocando, ficar vendo, apalpando. Não. A fé é aquela que traz confiança. A fé é confiar. Esta confiança não precisa estar vendo alguma coisa para acreditar, mas é confiar. Então, ali no versículo 31, diz que os olhos dos discípulos se abriram e reconheceram Jesus. E aí, depois que Jesus desaparece da frente deles, vem aquela célere frase: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Olha só, a explicação das Escrituras, a explicação da palavra de Deus, a interpretação da palavra de Deus deve arder os corações. Esta explicação da palavra de Deus deve arder lá o nosso coração. Se não arder o nosso coração e não arder o coração daqueles que ouvem a palavra de Deus, não está na catequese de Jesus. Não está no método catequético de Jesus. O método catequético de Jesus é fazer com que arda o coração das pessoas, que mexa com esse coração, para que abrase com o fogo da fé este coração. E ali no versículo 33 nós vemos assim: na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Olha aqui, outro momento catequético. Quando você reconhece Jesus, quando você sabe que ele ressuscitou realmente, e você percebe ele ao partir do pão, não importa a hora que seja, porque ali já era tarde, já era noite, provavelmente era a janta deles, já era noite. Eles, na mesma hora, retornaram a Jerusalém. Ou seja, voltaram aqueles que eram testemunhas da ressurreição. Voltaram lá para junto das mulheres e dos apóstolos, que eram as primeiras testemunhas da ressurreição. Ao chegarem em Jerusalém, acharam os 11 e seus companheiros. E ali no versículo 34 relata o momento que eles chegaram em Jerusalém. E aqueles que estavam lá disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. Opa, Pedro aqui aparece como aquele que está à frente dos 11 que aqui estão e também dos discípulos e dos companheiros que ali estavam. E os dois discípulos então narraram o que tinha acontecido pelo caminho, como Jesus tinha aparecido a eles e como eles tinham reconhecido Jesus no partir do pão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse texto ele é muito catequético. Ele mostra Jesus que se aproxima dos dois discípulos, caminha com eles, pergunta sobre o que estão falando, pergunta sobre o que está acontecendo na vida deles. E depois esse mesmo Jesus, ele não é invasivo. Ele espera que seja convidado a ficar na casa. Após o convite, Jesus entra nesta casa e parte o pão para eles. Toma o pão, abençoa e parte. Então, com esse texto nós entendemos que a Eucaristia é o grande sinal que Jesus ressuscitou e ele permanece conosco. Aquele pedido dos dois discípulos: fica conosco, Senhor. Esse pedido foi atendido. Jesus está conosco. Jesus continua conosco. E ele se revela todo dia na Eucaristia. Toda vez que você participar de uma missa, lembre-se desse texto bíblico, que Jesus é reconhecido ao partir do pão. Na Eucaristia, Jesus se doa. Na Eucaristia, Jesus se revela. Na Eucaristia, Jesus prova que ele está ressuscitado e permanece conosco até o fim dos tempos. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao final desta reflexão, claro, com muito mais a dizer, porém, um vídeo curto, não podemos nos alongar muito. Então, se você ainda ficou alguma dúvida, alguma reflexão que eu deveria ter feito, deixa aqui nos comentários, que nós iremos responder os seus comentários
e também possivelmente gravar outro vídeo respondendo os seus comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha e participar conosco dos outros vídeos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.